Mas essa semana foi uma semana tão estranha, né? Foi uma semana assim tão... a bruxa está solta, que eu pensei, acho que é melhor eu mudar o tema e falar sobre o que está acontecendo, porque a coisa está pegando, né? Não sei se vocês acompanharam as notícias, mas vamos fazer um resumo da semana. Então, teve um acidente aéreo na Etiópia, caiu um avião, morreram 157 pessoas. Depois teve um massacre na escola em Suzano, morreram parece que 10, não sei se aumentou o número de vítimas. Depois teve um massacre das 2 mesquitas na Nova Zelândia, foram 49. Aí teve um alagamento em São Paulo. Gente, alagamento, morreram 12 pessoas no alagamento. Dá para imaginar isso? Chuva, matar a gente. Quer dizer, é loucura, né? Fora os habituais 153 assassinatos por dia que acontecem no Brasil. Não sei se você sabia, mas no Brasil morrem 153 pessoas por dia, através de crimes. Não estou falando de morte natural, não estou falando de hospital, não estou falando de acidente de carro. Estou falando de morte por crime, homicídio, 153 por dia. Para vocês terem uma ideia, na média do Brasil, nós temos em torno de 12,5 homicídios para cada 100 mil habitantes. Isso é 30 vezes mais do que os países europeus. 30, não 3, 30 vezes mais. Tá? Outro dia alguém falou assim para mim, para que você fez a nacionalidade italiana lá igual aqui? Eu falei, não é. Porque aqui morre 30 vezes mais gente do que lá, por ano. Tá? Por homicídio, né? Então, assim, os números são assustadores. Aí veio o Supremo, aprova lá um raio do negócio que detona boa parte dos trabalhos feitos na Lava Jato, quer dizer, consuma, né, impunidade no Brasil e tudo mais. Enfim, são assim, notícias que, se a gente ficar focando nelas, vou falar uma coisa para você perde o ânimo, é ou não é? Você perde o sono, você perde o ânimo. É para desanimar mesmo. E eu confesso que às vezes eu leio algumas notícias que eu demoro às vezes 3, 4 dias, às vezes 3, 4 semanas para recuperar a minha vontade, porque eu falo, tá difícil, né? Você está trabalhando, você está fazendo, você está tentando alcançar algo, e aí vem essas coisas, você fala, como é que pode? Como é que pode? E nesse momento, é muito comum para o não cristão e para o cristão também falar assim, cadê Deus nessa hora? Onde está Deus nesses momentos, né? Onde está Deus quando acontecem essas tragédias, acontecem essas coisas todas que acontecem, que a gente lê no jornal, que tiram o nosso sono, que nos tira a paz? Onde está Deus? Se Deus é tão poderoso, se Deus é tão amoroso, por que coisas assim acontecem? Por que coisas ruins acontecem? E a resposta para essa pergunta, ela não é muito simples, e eu confesso que ela não é muito consoladora, não, ela não é muito animadora. Porque o fato é que o mundo não é o que deveria ser. Eu não sei se vocês sabem, mas nós não vivemos no mundo como ele foi planejado para ser. A gente falou bastante sobre isso nas últimas semanas, né? Acho que não está no YouTube ainda, né, Carlos? Mas logo vai estar, né? E a gente ficou 3 semanas falando sobre isso. Um intervalo do culto de ceia, 4 semanas falando sobre isso, que a gente vive num mundo caído. A gente vive num mundo que não é como ele era para ser. Porque quando Deus cria o mundo, Ele fala que o quê? Que o mundo é perfeito, o mundo é muito bom. Tudo era muito bom. Tudo era muito bom. Então nós somos criados para viver num mundo muito bom. Muito bom assim, no critério de Deus. Agora você imagina, se era muito bom para Deus, para nós, bota perfeccionismo nisso, né? Quer dizer, seria sensacional. Uma comunhão de Deus, a presença de Deus, sem dor, sem preconceito, sem problema. E mais, o homem foi chamado, não sei se vocês pararam para pensar nisso, mas o homem foi chamado para reinar. Porque Deus cria o mundo, Ele fala, é muito bom, Ele fala assim, agora você vá lá e domine sobre a terra. Reine sobre a terra, domine sobre todas as coisas. Até outro dia com os homens aqui no Café 45, eu falei, está vendo essa montanha? Domine essa montanha. Está vendo esse oceano? Domine o oceano. Era para a gente dominar, daí o nosso desejo de aventura e também o nosso desejo inato de ter poder. Por isso que todo homem quer poder. Não estou falando só de homem do sexo masculino, tá, gente? Estou falando da raça humana, homem e mulher. Por isso todo mundo quer ter poder, por isso todo mundo quer mandar, porque em princípio nós fomos feitos para dominar, só que era um domínio na presença de Deus. Então você foi chamado para reinar e para dominar cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. É diferente do que acontece hoje, que as pessoas querem dominar, porém sem o amor, sem a graça, sem a misericórdia de Deus.
Elas querem dominar para si mesmas, né? Para si mesmas. Tá? Aí você conhece a história, o pecado entra em cena, Adão decide abrir mão de Deus, escolhe seguir outro caminho, né? O pecado de Adão foi a rebelião contra Deus, ele se rebela, Aí você pode falar, foi Eva. Foi Eva ou foi Adão? Quem pecou primeiro? Só vou fazer uma pergunta. Onde estava Adão enquanto Eva conversava com a serpente? Pensem nisso, tá bom? Mas, com tudo aquilo, o mundo é entregue para o inimigo. E Adão é entregue também. Adão é tirado do paraíso, tirado do jardim, é jogado no mundo, é jogado do paraíso aonde ele deveria reinar, naquele mundo que ele deveria reinar, de repente ele sai daquilo lá e vira o quê? Vira um lavrador, vira um agricultor, num mundo caído sob o domínio do inimigo. E a gente já falou bastante sobre isso semanas passadas, não preciso falar de novo, mas o fato é, o mundo está sob o domínio do maligno. E quem é o maligno? O maligno, segundo Isaías, é aquele que faz estremecer a terra, tremer os reinos, torna o mundo em deserto e destrói as suas cidades. Quer dizer, ele quer detonar. Esse é o maligno. E se você acha que isso não acontece, veja algumas fotos do Oriente Médio, dos lugares onde há guerra, e veja o que sobra. É exatamente isso que Isaías está descrevendo. Eu não quis pôr foto aí para não ficar deprimente demais, mas é só você dar um Google. Bota lá, Gaza, pega para ver as fotos. É isso que você vai ver. Deserto, cidades destruídas, é o que o inimigo faz. Fazia naquela época, 3.000 tantos anos atrás, 4.000 anos atrás, e faz ainda hoje. Por quê? Porque ele vem para roubar, matar e destruir. Esse é o desejo dele. Então a gente vive num mundo caído, sob o domínio do mal, que quer destruir, quer roubar, quer matar, e a gente não entende por que coisas ruins acontecem. A gente não precisa falar muito sobre isso, né? Está claro por que coisas ruins acontecem. Está claro. Tá? O que nós não compreendemos, entretanto, é que o problema da humanidade não é o que nós vemos, não é o que a gente vê. E é muito engraçado como o inimigo tira o nosso foco, e tira o foco, inclusive, das pessoas cristãs. Porque eu vejo um monte de cristão por aí postando e falando coisas, e falo, você não está entendendo nada. O problema não é o videogame, o problema não é a arma, o problema não é o que você vê, não é o material, o problema é o que você não vê. O problema é o que você não vê. O problema é o invisível e as consequências do invisível. O problema da humanidade se chama pecado. Pecado. Esse é o grande problema do mundo. É o pecado. Que nós não conseguimos enxergar. A começar por Adão. Então o problema não é a arma na gaveta ela não faz mal para ninguém. O problema é a arma na mão de um pecador. O problema é o carro na mão do pecador. O problema é o dinheiro na mão do pecador. O problema é o poder na mão do pecador. Esse é o problema do mundo. Não são as coisas. É o coração do homem. É o coração do homem cheio de pecado, longe de Deus, que usa todas essas coisas para alcançar os seus desejos sórdidos, egoístas do seu próprio coração e estraga tudo, até o que é bom. Outro dia eu vi um meme que eu fui investigar, falei, não é possível, isso aqui deve ser zoeira, era um meme, negócio de armas lá e tal, estava assim, homem é morto por violão, então proíbam a venda dos violões. Eu fui verificar, e pior que não é verdade mesmo, eu achei vários casos de pessoas que foram mortas, assassinadas com o uso de um violão. Inclusive teve um lá que eu não tenho coragem de narrar aqui, porque foi trágico. Mas o cara pegou um violão e fez algo assim, impensável. E eu vi também a história de um cara que matou a própria mãe com uma guitarra. É mole? Alguém aqui ia falar que um violão é uma arma, ou uma guitarra é uma arma? Na mão de um homem cujo coração está a maldade, é. Como uma cadeira é, como uma faca é, como qualquer coisa pode ser. Porque o problema não está no violão, não está na faca. A faca ela serve para te dar abrigo, para te ajudar a cozinhar, para te proteger, para limpar uma ferida e serve para matar alguém. O problema não é a faca, o problema é o coração, o problema é o
pecado. O problema é o pecado. E eu gostei muito quando, não da situação, né? Mas quando a gente estava vendo uma notícia lá, ou lendo uma notícia, uma coisa assim, sobre aquele tiroteio na escola, o Thomas, cadê o Thomas? Está por aí, se perdeu. Meu filho Thomas está lá atrás, escondidinho. Ele falou assim, soltou um comentário e falou assim, olha o que a ausência de Deus faz. É isso. É isso. Olhe o que a ausência de Deus faz. Nós vivemos num mundo que é como ele é por causa da ausência de Deus na vida das pessoas. Então a questão não são todas essas outras coisas. A questão não é proibir videogame, gente, fala sério. As guerras existem milênios antes de videogame existir. Isso é bobeira. A questão é o coração. A questão é a ausência de Deus. A ausência do amor de Deus, que deixa as pessoas rebeldes, egoístas e totalmente vulneráveis e entregues à influência do inimigo, que é roubar, matar e destruir. E aí nós vemos as notícias que nós vemos todos os dias. Paulo deixa isso muito claro quando ele escreve lá para os romanos. Olha só, veja só se é novidade. Leia esse texto comigo e me fala se isso foi escrito para os romanos, 60 depois de Cristo, ou se foi escrito para nós. Visto que desprezaram o conhecimento de Deus, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Só tinha naquela época, né? Juliano, olha só naquela época tinha isso, né? Inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. O que mais? São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Esse último é a melhor de todas. Inventam maneiras de praticar o mal. Sério, você lê o jornal e fala, olha, estão inventando novas maneiras de praticar o mal. Só que Paulo já falava isso. E ele continua. Olha esse primeiro aí, jovens, prestem atenção, leiam comigo, pessoal do Rush. Desobedecem a seus pais. Ouviram? Vamos repetir? Só o povo do Rush. Repeat after me. Desobedecem a seus pais. Agora fala assim, jamais desobedecerei aos meus pais. Isso. Eu vi que alguns não repetiram, ficaram meio assim. Desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família. Vocês conhecem pessoas que pregam contra a família? Pessoas que vão na televisão falar que os pais são fascistas, que a família é uma instituição machista, fascista, de domínio. Vocês já ouviram essas conversas? Paulo já falava sobre isso, gente. Desobedecem, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, se as pessoas praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam quem as praticam e batem palma para quem faz essas coisas. E louvam quem faz essas coisas, e alguns viram celebridades e têm milhões de seguidores no YouTube, no Facebook e tal, porque falam essas coisas. E jovens, muito cuidado por aí, porque tem muito youtuber, super popstar, com milhões de seguidores falando essas coisas. E ganhando dinheiro, rios de dinheiro, para falar essas coisas. E o povo aplaudindo. Celebridade, celebridade. Nada novo, gente, não preciso falar mais nada. Tudo de ruim que acontece no mundo é consequência da rebelião contra Deus. O pecado de desprezar a Deus, que dá permissão para o inimigo agir na vida de qualquer um que vive nessa rebeldia. Por quê? Porque essas pessoas, Paulo deixa claro, são usadas pelo mal. São usadas pelo mal. São usadas por quem? Pelo príncipe do poder do ar, o espírito, que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Quem vive na desobediência está entregue para o inimigo. Até desastres naturais, até a natureza. Lá em Romanos 8, Paulo fala que a natureza geme, porque foi submetida à inutilidade, e que quando os filhos de Deus se revelarem, quando a igreja se revelar no grande dia que Jesus voltar, e todos nós nos revelarmos, ela será liberta da decadência. E aí Jeremias faz uma pergunta sensacional, ele fala assim, até quando a terra ficará de luto? Numa outra versão fala, chorará. Até quando a terra vai chorar e a relva de todo o campo será seca? Perecem os animais e as aves por causa da maldade.
dos que habitam essa terra. Por causa da maldade. A maldade contamina até a terra. E aí? Deus não vai fazer nada, então? Deus, estamos entregues, estamos condenados, sem esperança nenhuma, lascou, o negócio é viver aqui, tentar escapar e, quem sabe, ter uma vidinha mais ou menos melhorzinha. Será que é esse o nosso futuro, então? Não. A boa notícia, gente, é que Deus já fez algo. Deus já fez algo. A má notícia é que Ele não fez o que a gente queria. Porque, de verdade, o que a gente queria era, assim, morar num condomínio fechado, com uma segurança super, triple, mega hard power, ou mudar para a Suíça, ou para a Dinamarca, ou para algum país onde não haja crime, uma conta bancária bem gorda, os filhos todos lindos, maravilhosos, educadinhos, obedientes, né? Indo para a melhor escola, sem pagar nada, todo mundo saudável. Era isso que a gente gostaria. Mas não foi isso que Deus fez. Porque Jesus falou assim, eu não peço que os tire do mundo. Deus não nos tirou do mundo, Deus nos deu uma missão. A gente já falou sobre isso semana passada, não vou falar de novo. Mas Deus não faz o que a gente quer, mas Ele faz algo. Da mesma forma que quando você tem uma enfermidade, você tem uma dor, você tem uma febre, uma dor de cabeça, você vai no médico, o médico, ele não, se for um bom médico, ele não vai simplesmente te dar um analgésico qualquer para resolver aquela dor de cabeça ou aquela febre. Ele vai investigar a causa, certo? Ele vai olhar por que você está com aquela dor ou com aquela febre. E aí ele vai tratar a causa. E é péssimo quando você vai no médico e ele erra, né? E você fica 2 anos, que nem eu fiquei uma vez, 2 anos fazendo fisioterapia para a causa errada. Foi muito chato. Eu odeio RPG até hoje. Então, o bom médico, ele identifica a origem do problema e ele trata a origem do problema. Foi isso que Deus fez. Foi isso que Deus fez, por isso que Ele enviou a Jesus. Jesus vem para destruir as obras de Satanás. Destruir as obras do diabo. E com isso, Ele destrói o que o diabo faz e nos resgata. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então nós somos resgatados, nós somos redimidos, porque Deus agiu e fez o que precisava ser feito em nível de coração do homem. Porque se o grande problema é o pecado, nós temos que destruir o pecado. E Deus, através de Jesus, Ele vem e destrói o pecado. Ele destrói o pecado. Mas Deus destruiu o pecado, mas o mundo continua ruim, eu continuo aqui, eu continuo sofrendo, minha conta continua negativa, eu continuo com dor nas costas. Meu querido, você continua no mundo, não sei se você percebeu. Você aceitou Jesus, você foi salvo, você recebeu a salvação, mas você continuou aqui. Infelizmente, a gente não é transportado na hora, né? Ia ser bom se fosse, né? A pessoa aceita Jesus e... ia ser massa, né? Pessoa que legal. Mas não é assim. Porque nós temos um propósito, a gente já falou sobre isso, 3 semanas. Tem um porquê da gente estar aqui. Tá? Tem um porquê. E essa libertação e essa salvação é tudo em nível pessoal, não é coletivo. É cabeça por cabeça. E isso acontece em nível pessoal, ela é individual, é para aqueles que escolhem a Jesus. Então não é um negócio coletivo, o mundo inteiro agora foi restaurado, está tudo jóia, tudo bala. Não, isso vai acontecer quando Jesus voltar. Enquanto isso, não. Enquanto isso, a gente é do outro mundo. Lembra o dia que nós repetimos que a gente falou que era ET? Enquanto isso, a gente permanece como ETs aqui na Terra, como extraterrestres. E outra coisa, nós vemos as coisas de acordo com a nossa própria perspectiva, dos nossos alguns anos aqui na Terra, nossos 70, 80, 90, 100 anos aqui na Terra. Deus olha em qual perspectiva? Perspectiva eterna. Deus vê a eternidade. Deus vê tudo completo. Deus vê o está consumado. Então, para Deus, está resolvido, está consumado, porque Ele sabe como é que vai ser. Nós é que não sabemos, nós é que não conseguimos ver. Então, para a gente, fala, nossa, está tudo em desordem. Para Deus, Ele vê o todo. Ele vê a obra completa. Ele vê a obra completa. Então, nós temos dores, nós temos aflições, nós passamos por dificuldades, mas apesar de acharmos que Deus não se importa e que Deus não age, sim, Deus se importa e Deus já agiu e continua agindo. E em Cristo a gente tem tudo o que é preciso, não apenas para
passar por essas lutas, sobreviver a elas, mas também para vencê-las. Nós podemos vencer as lutas, porque Jesus falou, olha, eu te dei autoridade para pisar sobre cobras, sobre escorpiões e sobre o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Aqui eu preciso fazer duas observações. Em primeiro lugar, essa autoridade vem da palavra exousia, do grego, que significa poder delegado, e se refere à autoridade de Deus que nos é delegada. Então não é a autoridade do Eli, não é a autoridade do Jorge, nem do Alfredo, nem da Dai, é a autoridade de Deus. Ele nos dá a sua própria autoridade, nos delega essa autoridade para nós pisarmos cobras e escorpiões. E aí vem a segunda observação. Não saia por aí procurando cobras e escorpiões para você pisar, porque esse texto diz respeito ao espiritual. Quem é a grande cobra, quem é a grande serpente? É o inimigo. Esse texto diz respeito às obras do inimigo. O que Jesus está falando é: vocês têm o poder para pisar sobre as obras do inimigo, as obras do pecado. Vocês têm o poder para navegar acima do pecado. Vocês têm o poder de caminhar por cima do pecado, sem ser afetado por ele. Ele nos deu esse poder para vivermos em santidade, para agirmos na santidade de Cristo, para comunicarmos essa santidade de Cristo. Esse é o poder que nos foi dado. E é um poder sensacional, espetacular. Você pensar que mesmo num mundo caído como esse, com todas essas notícias, com tudo que a TV joga, tudo que as novelas jogam, tudo que YouTube, ou seja lá mais o que você vê, joga sobre você, a você foi dado o poder de passar imune, passar ileso a tudo isso que o inimigo lança sobre a sua vida. Você tem o poder para isso. Jesus deu o poder para isso. Então nós não vamos ficar nesse mundo lamentando, o mundo é caído, então o negócio é aguentar o tranco, né? Não. Nós estamos aqui com uma missão, e é navegar acima do pecado, caminhar acima do pecado, e mostrar para as pessoas que em Cristo é possível. Em Cristo é possível viver assim. É possível viver assim. Agora, como que a gente usa essa autoridade, então? Então, legal, eu tenho uma autoridade, eu tenho um poder, eu caminho acima do pecado, eu vivo acima do pecado, mas o que eu faço com esse poder? O que eu faço com essa autoridade? 3 coisinhas que eu vou falar, bem presbiteriano, viu, Juliano? Primeira coisa, o que a gente faz com essa autoridade? Oramos. Nós oramos. Eu preciso canalizar toda a minha ira, toda a minha frustração, todo o meu desgosto. Eu leio uma notícia, eu fico revoltado. Quando eu vi a notícia do Supremo, era de madrugada, eu perdi o sono. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou orar. Eu fiquei com tanta raiva. Gente, que eu não vou falar o que eu pensei em fazer, mas vocês podem imaginar, né? Não faria porque eu não tenho coragem, mas vem um espírito de uma bomber em cima de mim, vai lá, explode tudo aquela porcaria. Mas o que eu vou fazer? Que poder que eu tenho contra aqueles caras? Eu tenho um poder. Oração. A palavra diz que a oração do justo tem muito valor. E em Cristo eu sou o justo e você é um justo. E o inimigo vem falar assim, mas você não é justo não. Ele fala assim, eu sou um justo. Em Cristo eu sou o justo. Ele é a nossa justiça. Nós somos justificados, então nós somos justos. Então a nossa oração tem muito poder. Tem muito poder. Então quando você fica frustrado, você fica revoltado, chateado, com raiva, com ódio, com vontade de esguelar alguém, sabe o que você faz? Ora. Fala, Deus, vem o teu reino sobre essa situação. Vem o teu reino sobre o Brasil. Vem o teu reino sobre o Congresso, sobre o Senado, sobre o Supremo Tribunal, ou seja lá o que for, essa empresa, ou o contexto qualquer, ou a Etiópia, ou venha o teu reino. Venha o teu reino. O que é o reino, gente? Paz, alegria e justiça no Espírito Santo. A gente ora. E lembra, contra quem é a nossa luta? A gente falou sobre isso semana passada.
Contra quem a nossa luta? Não é contra os homens, não é contra o ministro X, o ministro Y, é contra a potestade, o principado que está agindo através da vida dele. Porque ele está em rebelião contra Deus e o inimigo vem e age através da vida dele. Então não adianta brigar com ele, a gente briga com quem está manipulando ele. A gente briga com o cara que está movimentando ali as cordinhas, que é o inimigo. E a gente comanda contra esse inimigo. A gente ora, e a gente exerce o nosso poder através da oração. E a gente também ora, sabe, pedindo o quê? Discernimento. Para nós entendermos o que está acontecendo. A palavra diz que a gente deve aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, antes de eu sair postando, brigando, fazendo coisas, eu preciso buscar a direção de Deus. Como que eu devo agir? O que eu devo fazer? O que está ao meu alcance? E aqui eu vou falar uma coisa para vocês, o lado negativo da oração. Sabia que tem um lado negativo da oração? Porque tem muito crente, viu, que faz assim, ele vê um problema e fala assim, vou orar. Né? Ou chega um irmão e fala, puxa, eu estou com um problema seríssimo, eu estou com uma enfermidade, eu tenho que resolver um negócio, eu tenho que pagar alguma coisa, estou com a minha conta de luz atrasada, ou não sei. Enfim, a pessoa vem com um problema e o cara fala assim, irmão, vou orar por você. E eu acho que Deus olha e fala assim, só isso? Não tem mais nada que você pode fazer, não? Além de orar? Tipo assim, legal, é importante orar, vamos orar. Mas precisamos discernir se Deus não está nos pedindo algo mais. Se Deus não está nos pedindo uma interferência direta, ir além, uma ação. Terceiro ponto, agir. Precisamos agir. Jesus falou assim, do que vale o sal se ele perder o seu sabor? Do que vale uma lanterna se ela ficar escondida debaixo da cama? Qual o valor de uma lanterna acesa embaixo da cama? Qual o valor de um sal insípido? Hoje eu vou fazer um churrasquinho. O sal tem que estar bom. O que nós somos? Nós somos sal. Nós somos luz. O que o mundo mais precisa? O que o mundo mais precisa? De Deus. O mundo mais precisa de Deus. Quem que vai mostrar Deus para o mundo? A Rede Globo? O governo federal? As escolas? Vocês acham que uma grande reforma no ensino vai resolver o problema do mundo? Vocês acham que uma grande reforma política vai resolver o problema do mundo? Vocês confiam em algum governo? Pode ser o melhor governo do mundo. Pensa aí, quem você acha que é o país perfeito? Você acha que aquele governo vai resolver o problema do mundo? O que as pessoas precisam, gente? O que as pessoas precisam? Quem vai mostrar Deus para as pessoas? Nós. E se o mundo está como ele está, é porque a igreja não tem mostrado Deus. E por igreja não estou falando da missão, simplesmente estou falando da igreja global. Se o mundo está do jeito que está, é porque nós não temos mostrado Deus. Nós precisamos agir, orar, discernir, mas agir, mostrar Deus para as pessoas. Falar, Senhor, como que eu mostro Deus? Como que eu mostro Deus nessa situação? Porque nós somos criados, realizados em Cristo para mostrarmos Deus. Quando a Bíblia fala fazermos boas obras, tudo volta para ser mãos e pés de Jesus, mostrar quem Jesus é, comunicar o amor de Cristo, comunicar a salvação. É isso que as pessoas mais precisam, porque tudo que acontece por causa da falta de Deus. E se nós não nos levantarmos e não agirmos, as coisas não vão mudar. As coisas não vão mudar. Então, ore, discirna e depois haja. Haja. Precisamos agir. Precisamos falar quem Jesus é. Precisamos fazer diferença.
Eu sei que essa não é uma palavra lá muito encorajadora, porque eu estou falando assim, o mundo vive cheio de problema e a minha proposta é encarar os problemas e falar de Jesus e as circunstâncias não necessariamente vão mudar rápido, ou não sequer, talvez, vão mudar, mas eu quero falar para vocês que é encorajador, sim, que é encorajador, porque, e para ilustrar isso, eu quero lembrar da história de Paulo, sabe? Paulo, vocês sabem que vocês veem que eu falo muito de Paulo, eu gosto muito de falar de Paulo, porque Paulo era um cara incrível. Paulo era um fariseu, ele era um mestre da lei, ele era assim, a pessoa mais improvável para falar de Jesus era Paulo. Era o cara mais improvável. Pensa numa pessoa improvável, fala, não, esse cara não vai se converter, não vai falar de Jesus. Paulo. E aí ele se converte, ele começa a proclamar Jesus, e no começo as pessoas até desconfiam dele, ficam meio cabreiro, e o povo não quer andar com ele, porque eles têm medo dele. Mas Paulo vai, e ele vai falando de Jesus, e ele vai crescendo e tal, e aí ele tem um sonho, o sonho dele é falar para os gentios, falar para aqueles que não são judeus, e se nós estamos aqui hoje foi por causa de Paulo, porque nós somos gentios, nós não somos judeus, não sei se alguém aqui é judeu, mas eu não sou judeu, então, se a gente está aqui é por causa de Paulo, e Paulo saiu evangelizando e começando igreja e tal, e ele tinha um sonho, ele queria ir para Roma, falar para as autoridades e falar para os romanos. Mas a maneira que isso aconteceu não foi a melhor. Porque Paulo foi para Roma, mas ele foi para Roma como prisioneiro. Ele foi preso para Roma. E no caminho de Roma o navio afundou. Mas ele sobreviveu ao naufrágio. Foi parar numa ilha, na ilha uma serpente picou ele. E ele também não morreu. E é incrível que no naufrágio, porque eles não morrem, aquele povo todo se converte. E aí a serpente pica ele, e ele não morre, e as pessoas todas querem ouvir o cara que a serpente picou, mas não morreu, e todo mundo se converte. Aonde ele vai abrir uma igreja nova. E aí ele acaba em Roma ele fica preso, até a sua morte, decapitado. Mas enquanto ele está preso, ele escreve para todas as igrejas que ele abriu. E isso é acho que mais da metade do Novo Testamento. São as cartas que Paulo escreve na prisão. Na prisão. E aí ele escreve um dos textos mais mal utilizados da Bíblia, que eu sei que todo mundo sabe de cor, que é aquele que começa assim, tudo posso, vamos lá, tudo posso, yes, eu tenho a força, lembra do He-Man? Era o He-Man que falava eu tenho a força? Eu tenho a força, He-Man. Paulo é o He-Man da fé. Mas você esquece que ele escreveu isso na prisão. E o texto não é exatamente tudo posso, ele fala, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja com a pança cheia, no churrasco, com a família, seja com fome, tendo muito fartura ou passando necessidade. Por quê? Porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Em Jesus eu posso aguentar a política do Brasil. Em Jesus eu posso ver as tragédias no jornal. Em Jesus eu posso lidar com a dor. Talvez Ele não me tire da dor, mas Ele me ajuda a passar por ela. Em Jesus eu consigo caminhar acima, pisar na serpente, pisar no escorpião, caminhar acima dessas coisas. Em Jesus eu consigo isso. Em Jesus está a minha esperança. Em Jesus. E enquanto Jesus não volta, enquanto a gente não chega até Ele fisicamente ou espiritualmente, a gente pode seguir a mesma receita que Paulo tinha. Alegre-se sempre no Senhor. Pô, Paulo, mas me alegado do jeito que as coisas estão. Paulo estava na prisão, já tinha sido naufragado, mordido pela serpente, preso literalmente com grilhões, correntes. E ele fala, alegre-se no Senhor. Novamente eu direi, alegre-se porque Ele está perto. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com gratidão, com ação de graça, com gratidão, apresentem seus pedidos a Deus. Alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Não reclame, não lamente, não fique murmurando. Não estacione na notícia ruim. Estacione na alegria de Cristo.
Não estacione nos seus problemas. Todos nós temos problemas, todos nós temos contas para pagar amanhã, muitos de nós temos uma consulta no médico, tem um pepino para resolver, tem um relacionamento ruim para lidar, tem um contrato para cancelar ou alguma coisa para fazer que não vai ser legal e que você quer fugir dessa coisa. Eu sei como é que é. Não estacione nisso, estacione na alegria que está no Senhor. Por quê? Porque Ele está perto. Paulo está falando, Ele está perto, Ele está aqui, Ele está em mim. Ele está perto, então eu posso descansar. Eu posso descansar. E de novo, orem por tudo. Orem. Apresentem os seus pedidos a Deus. Orem, gente, lembre-se. Onde você não pode ir, Deus pode. O problema que você não pode resolver, Deus pode. Aquilo que você não pode fazer, Deus pode. Aquele recurso que você não pode conquistar, Deus pode. Aquele milagre, aquilo que é impossível, Deus pode. Deus pode todas as coisas. Nós não podemos, mas Deus pode. Ele pode mudar as circunstâncias. E Ele pode nos ajudar a caminhar através delas, passar por elas. Sabe qual vai ser a consequência de agirmos assim? De termos esse nível de confiança, esse nível de desprendimento, se crermos nisso, agirmos, a paz de Deus, aquela paz que excede todo entendimento humano, que ninguém vai entender. Que cara chato que fica feliz mesmo assim, acho que ele é meio bobo, não entende o que está acontecendo. Fala assim, não, eu não sou bobo, eu entendo muito bem. Mas eu creio num Deus que está acima de todas essas coisas. E sabe o que acontece? Quando eu creio nesse Deus e coloco nele a minha convicção e a minha fé e a minha confiança, Ele guarda o meu coração e a minha mente e me permite ficar em paz. E aí eu posso declamar, em paz também eu dormirei. Porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E eu vou dormir em paz. E eu vou viver em paz, porque eu sei que é o Senhor quem me faz ter segurança. Eu não sei qual é o teu lance hoje, se você está também questionando a Deus, se você tem questões, além de toda essa coisa que eu contei aí no começo, que eu sei que é trash, mas eu não sei se além de tudo isso você tem algum problema particular também que tem tirado a sua paz. Algum contexto, alguma enfermidade, problema financeiro, problema de relacionamento, um filho, não sei, eu não sei, mas eu quero que você saiba que Deus está perto, que Ele sabe, e que Ele se importa, e que Ele já agiu em seu favor, Ele está agindo em seu favor, e que Ele pede, a única coisa que Ele pede de nós hoje é assim, confia em mim, creia, ore, coloca isso diante do Senhor, entrega para o Senhor e busca discernimento. Senhor, como que eu ajo nessa situação? Como que eu posso ser sal e luz nessa situação? E aí eu vou agir. Eu quero te convidar a ouvir essa canção agora. Nós vamos fazer ter um momento de adoração. E nesse momento você pode acompanhar a letra, é uma letra bem longa, você vai precisar lê-la, mas aproveita esse momento para uma reflexão. Como é que está o seu coração hoje? Em quem você tem confiado? Para quem você tem olhado? Aonde está a sua alegria? Está nas circunstâncias ou está no Senhor? O que tem tirado a sua paz? O que você precisa entregar para o Senhor hoje? São as notícias, situações particulares, notícias e situações particulares. Junta tudo isso. Ao final da canção nós vamos entregar tudo isso para Deus. E vamos falar, Senhor, vem reinar sobre todas essas coisas. Vem reinar sobre todos esses contextos e me ajuda a compreender essa autoridade que o Senhor diz que eu tenho de passar acima disso tudo. Que eu seja capaz de viver isso na prática. Amém?